Olha, Josias, enquanto você falava, acaba de cair uma notícia importantíssima que tem tudo a ver com isso, aqui no UOL. Justamente falando de uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Suspendeu os decretos do IOF e convocou uma reunião entre o governo e o Congresso. A gente ainda está trazendo a apuração dessa decisão, mas tem aqui as primeiras notícias sobre isso. O ministro Alexandre de Moraes suspendeu hoje todos os decretos sobre mudanças na cobrança do IOF, porque ele foi provocado, inclusive, por algumas ações que estão lá nas mãos de Alexandre de Moraes, e convocou uma reunião de conciliação entre o governo e o Congresso para o próximo dia 15 de julho. Então, daqui a 11 dias, uma reunião entre o governo e o Congresso, reunião marcada pelo Judiciário, pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro sustou os 2 decretos do governo, bem como o decreto legislativo que anulava o do governo. E para ele, esse embate entre executivo e legislativo, que ele chamou de indesejável, contraria a Constituição, que prega a harmonia e a independência dos poderes. Para mediar a paz entre o governo do presidente Lula e o Congresso, comandado por Davi Alcolumbre, do União Brasil, acontecerá uma audiência de conciliação na Sala das Audiências do Supremo Tribunal Federal. Essa reunião foi marcada para o dia 15 de julho, às 15 horas. Ai, 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 Josias, tá aí. Reunião marcada dia 15 às 15 horas. É hora, então, do Supremo chamar os 2 lados e os poderes se entenderem. Como é que você vê essa decisão de Alexandre de Moraes? Todos os decretos suspensos do IOF e reunião marcada. O Alexandre de Moraes fez, na prática, Fabiola, ele recolocou a bola no centro, anulou todos os gols que o governo imaginava ter feito contra o Congresso contra o governo, zerou o placar e colocou a bola no centro do gramado. E é muito constrangedor para os atores do Executivo e do Legislativo que essa decisão tenha sido tomada, essa iniciativa em busca de uma conciliação, tenha sido tomada por um ministro do Supremo Tribunal Federal. A política, com um parafuso a menos, está delegando, por assim dizer, terceirizando uma composição que lhe cabe, é uma composição eminentemente política, está sendo transferida para o âmbito do judiciário. Então, delegaram ao Alexandre de Moraes a tarefa de costurar um acordo político que os agentes políticos não foram capazes de executar. E é muito curioso, Fabio, que nesse momento ainda as autoridades do Executivo não conseguem conversar com a do Legislativo. Agora, evidentemente, vão ter que conversar, porque não faz nexo que eles permitam que esse impasse perdure até 15 de julho. Seria mais ou menos constrangedor se o ministro da Fazenda conseguisse restabelecer a linha direta que mantinha com o presidente da Câmara, Hugo Mota. Dias atrás, o Fernando Haddad, o ministro Fernando Haddad, disse que aguardava um telefonema do Hugo Mota, porque ele tinha enviado uma mensagem e não obteve resposta. Do mesmo modo, o Hugo Mota deixou sem resposta a Gleisi Hoffmann, que é a coordenadora política do Palácio do Planalto. O Lula disse, vou chamar os presidentes da Câmara e do Senado para conversar na semana que vem, depois da viagem que ele realizou à Argentina, agora está envolvido com a reunião dos BRICS no Rio de Janeiro, depois ele chamaria os presidentes da Câmara e do Senado. Então é muito constrangedor o que está ocorrendo, Fabiola, é constrangedor que a política tenha que terceirizar uma composição que deveria ser da sua responsabilidade para o Supremo. E o mais preocupante, Fabiola, é que isso daqui, como a gente vem dizendo desde o início desse conflito, é um detalhe, o IOF é um detalhe que esconde um buraco nas contas que nem executivo nem legislativo conseguem encaminhar uma resolução, e o buraco esconde algo muito mais conflituoso, que é uma desavença
do governo com o Congresso em relação às emendas parlamentares. Emendas que já estão aí consumindo 50 bilhões de reais por ano, agora está começando a discussão do orçamento do ano que vem, então vão rediscutir esse valor, vai ficar nesse valor, vai aumentar, e o Congresso está agora pretendendo estabelecer, aprovar um cronograma para que o governo seja obrigado a liberar os recursos antes do período da campanha eleitoral de 2026. Então, o Congresso, além de definir o valor, onde vai ser aplicado e tornar obrigatória a execução, o pagamento das emendas, ele agora quer definir a data. O Lula é obrigado a liberar na data tal, porque eu tenho meu interesse político no município qual, e o governo vai ficar absolutamente submetido aos interesses paroquiais e patrimonialistas dos congressistas, né? Então, esse é o jogo que está sendo jogado nos subterrâneos, Fabíola. O IOF vai resultar num entendimento, não há muita dúvida, porque o entendimento interessa a todos. Mas em relação às emendas, esse entendimento está longe de ser obtido e ele está na mesa de outro ministro, que é o ministro Flávio Dino, que, a propósito, também fez o caminho de volta de Pedro Álvares Cabral e está lá em Lisboa. Ô, Josias, quando você fala do entendimento, que tipo de entendimento você espera, né? Porque, por exemplo, a gente está trazendo essa notícia agora, é a manchete principal já do UOL, e eu acho que é a grande notícia deste momento. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, chama o governo, chamou o Congresso diante dessa brigaiada que a gente narrou para você aqui ao longo da semana. Ó, vem para cá governo, vem para cá Congresso, vamos sentar aqui na sala de audiências do Supremo e vamos decidir essa história. Vamos entrar num consenso, que é na linha, inclusive, do que o presidente do Supremo Tribunal Federal falou mais cedo lá no Gilmar Palusa, no Fórum de Lisboa. E aí eles vão sentar todos à mesa e vão chegar a um entendimento, que é o que você disse, que talvez não seja difícil chegar nesse entendimento, ou seja, não vai ter que o Supremo falar, então vai ser isso, optar por um lado ou por outro. Chamou os dois lados para que eles consigam chegar num acordo. Qual é esse acordo que vai sair, Josias? Quem vai ceder? Quer dizer, o governo vai ceder uma parte, o Congresso vai ceder outra. Que entendimento você espera? O que você acha que é possível chegar diante até das suas apurações e do seu conhecimento dos dois lados? O que está em jogo agora, Fabíola, é o fechamento das contas de 2025 e 2026. Então é preciso encontrar dinheiro para fechar as contas. E eles estão fazendo essa aritmética de chegada para encontrar esse dinheiro. O IOF é parte desse esforço. Com o IOF, o governo ia arrecadar alguma coisa entre 10 bilhões e 12 bilhões de reais, que não resolve o problema, é só parte da equação. E há, junto com o IOF, uma medida provisória que o governo enviou, taxando as bets, taxando fintechs. Então, o governo está recorrendo a uma tributação para fechar as suas contas. O Congresso está dizendo, tributo mais tributo, não. O governo que corte as suas despesas. Então, eles vão ter que chegar a um entendimento para fechar as contas. Isso está longe de resolver o problema de maneira perene. O problema fiscal do Brasil é muito maior do que esse, mas o arranjo que está sendo procurado, buscado agora, é um arranjo, como disse, para fechar as contas de 2025 e 2026 e empurrar com a barriga o problema mais profundo, é um problema estrutural das contas brasileiras, que só vai ser resolvido na fase de transição do próximo governo, seja ele um governo, um quarto mandato do Lula, seja presidente adversário do atual. O problema vai ter que ser enfrentado em algum momento. Não será agora, em termos definitivos. Então, eles vão fazer um arranjo qualquer para fechar as contas. O Congresso não vai ceder naquilo que lhe é mais caro, que são as emendas parlamentares, mas vai entregar ao Lula algo que é muito vital para o Lula também, que é o projeto que isenta do pagamento do imposto de renda quem ganha até R$5.000. Há uma discussão que está sendo feita entre o Arthur Lira e o ministro Fernando Haddad. Os dois estão conversando abaixo da linha, abaixo da superfície. Eles estão conversando, estão arrematando esse entendimento, porque se você dá isenção de pagamento de imposto de renda para quem ganha até R$5.000, você precisa buscar em algum lugar o dinheiro que o governo deixará de arrecadar, porque estamos falando de um governo que está com
o cinto apertado e não pode prescindir de nenhum centavo. Então, o governo tinha proposto tributar quem ganha mais de 50 mil reais por mês, mais de 600 mil reais por ano, e o Arthur Lira parece que tem uma solução alternativa, é o que está se discutindo agora. Então, eles vão discutir, Fabiola, esse é o entendimento que eles vão fazer, um entendimento que permita ao governo fechar as contas de 2025, 2026, com corte, com mais arrecadação, se for arrecadação, precisa ver de onde vai tirar, e, enquanto isso, vai continuar o quebra-pau nas redes sociais, cada um fazendo o seu jogo, já com vistas à eleição do ano que vem, a eleição presidencial, mas esse acerto, ele tem que ser feito, e será feito para fechar as contas, para fazer essa conta de chegada para 2025 e 2026. E a guerra a guerra eleitoral, essa vai continuar nas redes sociais, a guerra das emendas não será solucionada agora, esse problema estrutural das contas é um problema que está sendo empurrado com a barriga há 10 anos e vai ser empurrado mais um pouco. O próximo presidente talvez não escape de uma solução mais definitiva, Fabiola.